Alô, galera Esmeraldina, aquele abraço a vocês. Como eu imagino que a maioria já sabe, neste mês de dezembro o Goiás vai escolher o seu novo presidente para o triênio 2021 até 2023. Isso pode acontecer por meio de uma disputa, pode acontecer por meio de uma chapa única, mas o fato é que o Goiás terá um novo presidente a partir do próximo ano. Até o momento, duas chapas se movimentam, dois grupos se movimentam para registrar a chapa. O primeiro grupo, encabeçado pelo empresário Vanderlan Alcântara, intitulado União Esmeraldina. O outro grupo, vamos dizer assim, capitaneado por Paulo Rogério Pinheiro, se chama Nova Gestão. Pode ser que o Paulo Rogério não seja o cabeça de chapa, sendo o Adriano Oliveira. Isso ainda não foi divulgado oficialmente por eles. E no mês passado, o Grupo União Esmeraldina havia publicado uma carta proposta, né, vamos dizer assim, e ontem foi a vez da chapa Nova Gestão também publicar uma carta de intenções, vamos dizer assim, que é um plano de governo, né, um plano administrativo. E eu li bastante esses dois planos, tirei os principais pontos de cada um deles, e nesse vídeo aqui eu quero abordar essa questão. Eu nem estou aqui para apontar que o plano A ou B é melhor, mas eu vou apresentar minhas considerações sobre cada uma das ideias. Algumas delas são semelhantes, né? E o torcedor que não vota também, o máximo que ele pode fazer é tirar uma consideração para um lado ou para outro, mas eu acho que vale a pena esse exercício de análise das duas propostas. Um fato que me chama a atenção nas duas propostas, ambas caminham numa mesma direção. Quando eu estava na faculdade, me lembro que eu fiz um curso extracurricular, muito bom, inclusive, por sinal, chamado Análise do Discurso. É sensacional, acho que todo comunicador deveria fazer. E fazendo uma análise destes dois discursos, tanto da chapa União Esmeraldina como da chapa Nova Gestão, ambos são discursos que têm, como que eu vou dizer, são uma oposição ao que o Goiás pratica. As duas chapas defendem ideias diferentes daquelas que o clube praticou ao longo das últimas décadas. Esse é um fator interessante. Mesmo a chapa da situação, que não é uma chapa da situação pelo presidente Marcelo Almeida, mas do grupo que administra o Goiás há os mesmos anos, ela também tem esse tom de oposição. A de oposição já era mais natural, esse tipo de comportamento. Então eu quero ir por segmentos e falando mais ou menos das ideias de cada uma dessas chapas. O primeiro segmento que eu separei aqui é o futebol, porque é o mais importante para o clube, né? A chapa União Esmeraldina falou em integração base profissional. Acho que isso é praticamente um beabá do futebol, né? Hoje a base precisa estar, de qualquer clube, né, não é só do Goiás, precisa estar integrada ao futebol profissional, né? Ela já precisa trabalhar próximo ao futebol profissional, haver esse intercâmbio muito próximo, especialmente entre aquelas etapas já finais, ali sub-17, sub-20, com o futebol profissional. Vou falar primeiro das propostas da chapa União Esmeraldina. Plano de metas e objetivos. Acho necessário, né? Mesmo que no futebol isso não seja tão fácil de prever
como, por exemplo, é em uma empresa de outro segmento, em uma distribuidora de bebidas, em uma casa de carnes, em um supermercado. Lógico que sempre há dificuldades, né? Sempre que a gente fala de futuro, uma tentativa de, de definição de futuro, você tem essa dificuldade, mas no futebol isso é ainda mais. Mesmo assim, eu acho que você precisa dessas metas para você correr atrás delas. Um técnico de peso. Eu acho que isso aqui é muito mais, o que eu vou colocar, é muito mais midiático do que funcional. Porque um técnico de peso não significa necessariamente um bom trabalho. Você pode trazer um treinador de peso, mas que para o momento do Goiás não é bom. E você pode encontrar, às vezes, em um profissional capacitado, sem tanto nome, um profissional que vai te ajudar muito mais neste momento. Então, eu vejo essa como uma questão mais midiática. Comissão técnica permanente. Sou favorável, inclusive com a presença de um treinador. Porque muitas das vezes se monta essas comissões técnicas permanentes, mas apenas com um preparador físico, treinador de goleiro e outros profissionais. Eu acho que ela deve inclusive ter um treinador, talvez até um auxiliar técnico. O Atlético utiliza esse modelo, por exemplo. Departamento de scout. O Goiás já tem, né, um departamento de análise de desempenho. Talvez você pode ampliá-lo, e acho que deve fazer isso, mas o Goiás já conta com isso. Ex-jogadores como olheiros. Acho interessante, até um certo ponto. Não basta ser ex-jogadores, né? Vocês são ex-jogadores, antenados com o atual futebol, que conhecem bem o mercado hoje, sabe? Não adianta o cara ter jogado bola lá na década de 70, vai lá olhar, né? Não precisa ser muito mais profissional. Mas isso aqui também não foi, as propostas, muitas delas não foram discorridas, né? Mas o Goiás ter uma rede de olheiros, eu acho bem interessante. Excursão pré-temporada para a Europa, né? A Chapecoense Esmeraldina bate muito nessa questão da internacionalização da marca. Eu gosto da ideia, sabe? Acho que o futebol europeu, taticamente, administrativamente, tem muito a nos ensinar. Então, acho que se você puder ter uma convivência próxima, é interessante, além de expor a marca. Você vai na Europa, talvez você joga ali em 1, 2 países diferentes. Tudo isso ajuda, aumenta o orgulho do torcedor. Eu vejo como uma ideia muito interessante. E torneios internacionais para a base, também gosto dessa ideia. Acho que você prepara o jogador ainda jovem para situações diversas, né, vamos chamar assim. Além de o mesmo a questão do tour, né, das excursões, você expor sua marca, expor seus jogadores no mercado internacional. Vamos lá, agora a chapa nova gestão no futebol. A integração base profissional, já comentei sobre ela no outro, né, do outro lado, é uma ideia semelhante, vamos chamar assim. Você tem definir filosofia de jogo. Acho que é o de principal que eu vi na chapa nova gestão tem sido isso. Eu defendo essa ideia há muito tempo, não para o Goiás, né? Normalmente eu defendo para os clubes goianos porque é sobre eles que eu comento. Mas eu gosto muito da ideia de quando o clube tem um modelo definido. Um modelo do clube. Por exemplo, o Goiás quer ser um time reativo. O Goiás quer ser um time propositivo, de posse de bola, ou um time com a transição mais rápida. Você criar essa característica, não deixar ela refém a cada treinador que vem no clube. Então, se você consegue criar essa característica, você já busca um treinador dentro dessa característica. Você monta a sua base dentro dessa característica. Então você produz jogadores para atuar nessa característica do time. Então eu gosto sim dessa ideia. Agora ela é de uma implantação muito difícil. O Goiás, para implantar isso, ele terá que ser um Goiás muito diferente do Goiás das últimas temporadas. Recentemente o Goiás demitiu um treinador com 38 dias de trabalho. Só para a gente ter uma ideia do quão difícil será
essa implantação. Isso é coisa para anos. E outra, mais do que para anos, e uma convicção muito grande de que quer fazer aquilo. Porque senão, nas primeiras oportunidades, se abandona o projeto. Comissão técnica dentro dessa filosofia faz parte, né? E critérios para contratações. Lá na proposta da Chapa Nova Gestão tem uma lista de critérios e acho que você precisa mesmo ter esses critérios. Quanto mais rigorosos forem os critérios, menos chance de errar você tem. Agora, aí as duas chapas, a chapa também fala em expandir a captação de jogadores. Hoje captar jogador é muito difícil, é um mercado muito concorrido, mas um clube do tamanho do Goiás precisa investir nisso. Renovar o certificado de clube formador, isso é essencial até para você ter direito naqueles percentuais por formação de jogadores depois que eles são vendidos lá na frente. E as duas partes falam em fortalecimento do futebol feminino. E penso que o futebol feminino veio para ficar, e o Goiás, como um clube de futebol, ele precisa mesmo investir também no futebol feminino. E gestão. A chapa União Esmeraldina fala em extinção do colegiado. Eu até acho que o colegiado pode ser utilizado, só acho que ele não precisa ser tão amplamente utilizado como era agora. Ele pode ser utilizado em decisões macros, decisões orçamentárias, decisões da construção do estádio, por exemplo, não, decisões de uma definição, por exemplo, dessa filosofia de jogo, em questões bem maiores, de vender uma área ou não, algo nesse sentido. E do outro lado, a chapa Nova Gestão fala da criação de um grupo de inovação. Seria um grupo que ficaria buscando ideias, né, para implantar no clube. Acho positivo. Você precisa sempre estar buscando novos modelos, novas formas, ainda mais o Goiás, né, que é um time que ficou engessado em um modelo administrativo por décadas. Assim como eu citei na relação da filosofia de jogo, isso é de uma implantação bem complicada. Vamos agora à torcida. Os dois lados falam em aproximação com a torcida. Olha só como o discurso de oposição faz parte. Por quê? Porque isso é uma das coisas que a torcida do Goiás mais cobra, a aproximação entre os dirigentes e os torcedores. A chapa Nova Gestão ainda fala de uma reunião mensal com torcedores. Acho que isso pode acontecer, nem precisa ter um caráter deliberativo, mas é importante você saber. Você só precisa montar esse grupo muito bem montado, né? Você não pode, por exemplo, montar esse grupo igual o Conselho do Goiás foi montado, porque senão não serve para muito pouco. Você precisa montar um grupo com ideias divergentes, com gente capacitada, né, e não um grupo de puxa-sacos. Senão a utilidade dele será quase zero. Administrativo, financeiro e comunicação, né? Unir todas essas itens em um mesmo. Vou falar aqui das propostas da chapa União Esmeraldina. Participação em conferências internacionais, ótimo. Você tem que estar antenado com o mundo, participando de tudo. Se faz tanta viagem desnecessária, viagem para coisa importante. Valorização de ídolos e pessoas importantes do clube. Isso é um dos pecados históricos do Goiás, crônicos. O Goiás tem ex-jogadores, o Goiás não tem um nome completo dele. Você for lá e perguntar assim, qual era o nome completo de tal jogador? O Goiás não tem. Então o Goiás precisa assim, investir muito nesse resgate, nessa valorização de personagens importantes da sua história. A criação de um museu. Acho ótimo, tem que ter mesmo. E que seja uma coisa bem feita, sabe? Não é um empilhamento de material, não. Coisas bem feitas, com exposições, com mudança constante de arquivos, com investimento. Sou totalmente favorável ao Goiás ou a qualquer outro clube aqui ter um museu. E um outro ponto aqui, a criação de conselho de ex-presidentes. Acho que vale. Mas penso que isso aí já era praticamente o papel do conselho deliberativo. Se fosse um conselho deliberativo bem construído, os ex-presidentes já estariam lá dentro. Então eles poderiam naturalmente ajudar. Sócios proprietários participarem de eleições do clube.
Esse talvez seja um dos pontos mais importantes entre as propostas da chapa União Esmeraldina. Recentemente eu estava vendo a eleição do Internacional. No Internacional tem uma eleição em 2 turnos. A primeira entre conselheiros, e estes conselheiros, se não der 85% de votos para um candidato, a votação vai para os sócios proprietários. Lá no Inter são mais de 70 mil que têm direito a voto. Inclusive vai haver lá agora um segundo turno e 70 mil colorados poderão votar em quem eles querem para presidente. Isso tem nome, gente, é democracia. E fim de espaço reservados a membros do conselho. Todo mundo sabe, ali no Goiás tem agora um camarote, né, fica ali atrás do gol, onde apenas alguns conselheiros têm acesso, né. Fica parecendo aquela coisa da oligarquia, né. Acho que até acho que isso pode ser voltado a cargos. Olha, ali vai ficar o presidente, o diretor de futebol, o presidente do conselho, algo assim. Mas quem é um conselheiro normal, comum, sem cargo no clube, ele precisa ser tratado da mesma forma. Bom, vamos ao outro lado da chapa Nova Gestão. Intercâmbio com clubes e entidades internacionais. Eu citei esse ponto aqui do outro lado, né? São ideias semelhantes. Homenagem a ex-jogadores e dirigentes, também ideias semelhantes. Criação de um acervo digital. Assim como eu apoio a criação de um museu, eu acho a ideia da criação de um acervo digital também muito boa. Até porque eu lido com essas duas coisas no futebol de Goiás, né? Tanto com material físico como com material digital de todo o futebol goiano. E acho que nós precisamos valorizar muito mais a nossa história. Expandir a estrutura da escolinha. A escolinha, ela dá lucro ao Goiás. Essa é uma ideia interessante. Só acho que o Goiás precisa sair ali daquele mundinho. Tem que sair ali da zona sul, vamos chamar assim. Coloca a marca lá em Aparecida de Goiânia, coloca a marca lá em Trindade, coloca a marca na região norte, noroeste de Goiânia. Né? Passe a ser um time de pobre também. Ó. Expanda, alastre o clube pela cidade, pela região metropolitana. A reforma administrativa, são um ponto em comum com a outra chapa. Documentário sobre a história do clube. Eu não sou muito fã de documentário oficial, mas entendo quem faça, né? Eu sempre gostei mais dos documentários alternativos. Acho que jornalisticamente eles são mais interessantes. Mas o clube pode muito bem fazer os seus documentários, isso também tem espaço. E valorização do bairrismo e goianidade, um dos itens que eu mais gostei nas propostas da chapa Nova Gestão. Até porque quem me conhece há mais tempo, ou há nem tanto tempo assim, sabe o quanto eu sou bairrista, o quanto eu defendo as coisas aqui do futebol goiano. Né? E acho que os clubes precisam entrar nesta discussão. Eles são os maiores beneficiados e sempre se colocaram à margem do debate. Este é um debate majoritariamente aqui em Goiás conduzido por torcedores. São poucos profissionais da imprensa que embarcam, os clubes nunca participaram, a Federação Goiana de Futebol nunca participou, então acho que é uma ideia muito louvável. Vamos ao outro item, que é o estádio. Os dois lados falam em parcerias para concluir o estádio. Eu gosto da ideia das parcerias, desde que elas não venham para extorquir o torcedor depois. Porque eu vi vários clubes aí fazerem parcerias, onde depois o torcedor não podia assistir o jogo na lateral do campo, porque lá era caro demais o ingresso. Então, se ele quisesse, ele assistia atrás do gol. Você pode buscar parcerias, mas desde que não sejam parcerias que inviabilizem a presença do torcedor no estádio. Aí eu acho que é muito interessante. Então essas são aí as principais propostas das duas chapas, que eu quis fazer um resumo aqui para vocês e apresentar a minha versão sobre cada uma delas. Não tenho a intenção aqui de dizer qual é melhor, qual é pior, apenas quis fazer uma análise. E estes documentos eu os vejo com muito interessantes. Por quê? Porque depois eles são uma prova muito boa para o torcedor fazer cobrança. Né? Porque quem quis divulgar esses documentos
foram as próprias chapas. A eleição do Goiás ainda não tem data definida, mas deve acontecer entre o dia 15 e 18 de dezembro. Como eu citei lá no início, o mandato será por 3 anos. A tendência de uma disputa entre Vanderlan Alcântara e Paulo Rogério Pinheiro. A chapa União Esmeraldina ainda busca assinaturas. A chapa de Paulo Rogério Pinheiro, que pode até dar o lugar a Adriano Oliveira, é uma chapa que não terá nenhuma dificuldade para essas assinaturas, inclusive se comenta nos bastidores que já conseguiram mais de 200 delas. Beleza, gente? Fique à vontade, você, torcedor, para fazer o seu comentário, fazer a sua análise em cima dessas principais propostas. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.